Leio Por favor, Georgia, pode ler para a gente, então. do livro Vida Feliz, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Mergulha a mente quanto possível em tudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com o discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. E a gente tem que estar pronto aí todos os dias, né? Não só o estudo do Evangelho, o estudo do Espiritismo, mas o estudo da vida, né? Eu, como educadora, né? Eu digo que quando eu não tenho o que fazer, eu estudo, né? Quando a gente tem o educador, né? Marisa está aí, meu irmão também é educador. Quando a gente não tem o que fazer, a gente estuda. E realmente é o que nos liberta da ignorância, como Joana diz aqui, né? Quanto mais estudarmos, mais conhecimento, mais prosperidade e mais liberdade, né? A gente está vendo aí, estamos passando por situações muito complicadas, porque nós não temos estudo, não temos conhecimento. Nós recebemos o letramento, mas o conhecimento, o aprofundamento em todas as áreas que nós precisamos ainda está muito superficial. E a gente precisa buscar esse conhecimento, porque é através do conhecimento que nós vamos evoluir moral e espiritualmente. Obrigado, Georgia. Sem dúvida. Vamos, então, fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece hoje? Vamos para a listinha? Vamos pedir, então, ao nosso irmão Márcio. Márcio, você faz a nossa prece? Claro, com certeza. A abertura fica em família. Tá bom, faz bem, tá joia. Bom, agradecido aí pela oportunidade. Bom e amado Mestre Jesus, que a sua paz se faça presente nesse momento, nesse nosso estudo, pedindo a sua permissão para a abertura do estudo do Livro dos Espíritos. Todos nós possamos ter nesse momento uma limpeza mental, deixando nossos problemas, nossas preocupações um pouco de lado, tratando aqui no estudo que os espíritos amigos prepararam para a nossa chegada, e os irmãos abnegados aqui também, que contribuem de uma forma caridosa para o nosso entendimento. Então, Jesus, que as suas falanges educadoras possam nos acompanhar na noite de hoje, nesse estudo, e depois, no nosso desdobramento, no nosso reencontro, um estudo ainda mais aprofundado do ponto de vista espiritual, Senhor. Fica conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Márcio. Obrigado, Georgia. Vamos, então, à retomada aqui do nosso estudo. Estamos na pergunta 688 do Livro dos Espíritos. Quem vai ser o nosso orador ou a nossa oradora de hoje? Posso ler, bom. Pode? Quem Então, quiser. por favor. Por favor, Rony. Boa noite. Boa noite a todos. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Questão 688. Há, neste momento, raças humanas que, evidentemente, decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Assim acontecerá, de fato. É que outras lhe terão tomado lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Ok. Então, vamos lá saber se o pessoal entendeu, né? De que raças a pergunta de Kardec, gente? O que ele está falando aqui?
Há, nós, neste espíritos momento, errantes. raças humanas que, evidentemente, decrescem. Está afirmando. Né? Então, que raças humanas são essas que, evidentemente, estão decrescendo? Somos nós ainda, espíritos errantes, né, de terceira ordem. Né? Mas, dentro dessa nossa sociedade de hoje, quem são? Os espíritos inferiores? Não, ele não está falando dos espíritos, gente. Vamos lá, pergunta. Nós mesmos. Olha, por exemplo, eu vou chutar. Fala aí, Bel. Vamos no chute. Por exemplo, raça indígena. Os índios estão desaparecendo, né? Menos e menos. Por exemplo, albinos é uma raridade. Certas coisas estão desaparecendo. É exatamente por aí. Olha, se nós estamos caminhando para um progresso, né, os agrupamentos sociais mais atrasados, a tendência é que eles deixem de existir. Porque, para os mundos mais adiantados, chegará o momento em que não será mais ambiente, né, adequado para as encarnações dos espíritos nessa condição. Então, nós estávamos até estudando isso na semana passada aqui no grupo dos trabalhadores do SEAC. Né? O mundo de provas e expiações é um mundo vizinho do primitivo. Então, nós ainda arrastamos condições para que irmãos ainda em condições primitivas estejam entre nós. Mas no momento em que o mundo de regeneração estiver estabelecido na Terra, aí a distância do primitivo para o mundo de regeneração já será muito grande. Quando for o mundo ditoso, com certeza não teremos mais espíritos primitivos. Então, por isso que Kardec afirma que existem raças humanas que estão decrescendo. Ok? Então, entre nós também. No momento atual, também. Aquilo que a Bel falou. Muitos indígenas, né, só do Brasil já temos essa sinalização. Né? Na África, mesma coisa. Né? Existem espíritos ainda, civilizações indígenas, extremamente distantes da sociedade organizada, inclusive muito violentos. Né? Tivemos um caso há pouco tempo de eu não sei se ele era antropólogo, jornalista, eu não sei. Sei que ele foi numa ilha em que existe lá uma civilização indígena muito destacada da sociedade atual, e ele foi assassinado por eles. Ninguém abarca nessa ilha, né? Dada a selvageria e o atraso dessa organização. Então, o que Kardec falou lá atrás ainda vale, né, nos dias atuais. Estamos em processo, né, caminhando para isso. Agora, como é que eles vão desaparecer? Como será esse desaparecimento? Não seria através do progresso? Progresso sempre, mas como esse progresso vai se dar? Reencarnando e progredindo. Aos poucos. Isso aí, encarnando e progredindo ou imigrando para outros mundos. Esse é o processo. Aqueles que escolherem, né, voluntariamente, ainda em estágio de endurecimento, vai chegar um momento que vai dizer, amigo, então tá bom, então você vai continuar em outro lugar. Esse aqui não serve mais para você. Como aconteceu, nós temos exemplo disso, como aconteceu com Capela. Ok? Vocês acham que aqueles espíritos quiseram vir para cá? Só depois da conversinha lá com o Cristo, né? Mas antes, não. Agora, vieram. Por quê? Porque a situação deles ficou bastante complicada ou até insustentável de continuarem naquele planeta. Então, vieram estagiar aqui, né, para que pudessem alcançar condições mais favoráveis de retornarem e darem continuidade à sua evolução lá. Então, serão dois os processos. Esse processo de reencarnação, onde eu
vou me melhorando e a minha situação antiga deixa de existir, eu passo a ser um espírito mais adiantado e continuo o processo natural no planeta. E o segundo caso, olha, não tem condição de continuar nesse mundo, eu vou ser transladado para outro e outros espíritos chegarão, reencarnarão aqui em melhores condições, como diz a resposta. Então, isso acontecerá de fato, ou seja, esses mais atrasados vão deixar de existir na nossa sociedade e outros lhes tomarão lugar, como outras em um dia tomarão a nossa. E assim nós vamos caminhando no progresso. Diga, Verônica. Mauro, logo quando você fez a pergunta, eu falei assim para você, nós, espíritos inferiores. Aí você, não, aí são espíritos. Mas nós não somos espíritos? Sim, meu amor, mas a pergunta está se referindo à sociedade encarnada. Né? As raças... O espírito tem raça? Tá, entendi. O livro, a pergunta se refere aos encarnados. Aos encarnados, as É isso? raças encarnadas, né? Como nós, como espírito, não temos tá. raça, então está se referindo às nossas experiências físicas, às sociedades constituídas no plano físico. Tudo bem? Entendi. Obrigada, tá? Nada. Mais alguém? Podemos seguir? Vamos em frente. 689. Os homens atuais formam uma criação nova, ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Ok. Então, ele está mostrando aí o processo natural, né, do nosso aperfeiçoamento. Vamos seguindo, vamos nos aprimorando, né, vamos nos tornando cada vez mais próximos em termos de condição espiritual, porque esse impulsionamento também natural que vamos sofrer é o que vai permitir que a gente continue, né, o nosso processo também auxiliando o progresso do planeta, né? Então, se nós estivermos continuadamente trabalhando pela nossa reforma íntima, trabalhando para sermos pessoas melhores, consequentemente, sociedades melhores e mais justas, então esse grupo vai seguindo. Aqueles que, de novo, né, insistirem em dar uma estacionada ali, não quero permanecer aqui por um tempo, pode ser que a gente perca o vagão, né, perca aquele trem e vai ter que esperar passar outro no outro momento. Mas, se não, o grupo continuará ou terá condições de continuar juntos, né, nesse processo aí de evolução. E a gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu lembro, quando eu leio isso aqui, eu lembro daqueles filmes de ficção científica, né? O Star Trek, que viaja dentro lá da Confederação, uma série de viventes, né, diferentes, mas vivendo ali em harmonia, colaborando mutuamente, né? Então, eu creio que a gente vai caminhar para algo desse tipo, porque a nossa forma humana, né, ela ainda é condizente às nossas necessidades, às nossas paixões, aos nossos instintos que ainda gritam. Mas no momento em que eles se tornarem cada vez mais incipientes em nós, cada vez que a nossa necessidade material diminuir, com certeza a nossa forma também poderá ser outra, tranquilamente, bem mais adequada à nossa nova condição, nos dando ali os recursos de que efetivamente vamos precisar no futuro. Então, creio também que a gente vá, num tempo adequado, também nos adequarmos às novas condições. Tudo bem aí, pessoal? Podemos seguir? Vamos em frente.
690. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas, como pertence todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Ok. Como todo o progresso das espécies, né? Hoje a gente vê de forma mais comum, o termo, né, melhoramento genético, né? A gente ouve muito falar disso, né? De melhoramento genético, principalmente no agronegócio, na pecuária, né? A gente ouve muito isso, ou seja, as pessoas, né, envolvidas nessas pesquisas para tornar ali a questão do alimento mais resistente às doenças, né, que possa produzir mais precocemente. Tudo isso vem para o momento atual favorecer a humanidade como um todo, né, no quesito alimentação. Então, como já lá atrás, se nós fizermos essa retrospectiva da nossa forma original lá atrás, na primeira, quando nós reencarnamos, e fizermos a comparação com a de hoje, são corpos completamente diferentes, né? Então, o que ele está nos dizendo aqui é exatamente isso. Esse processo vai continuar. Outros encarnarão, por exemplo, um exemplo, tá, gente? Um exemplo. Vamos imaginar que em algum momento, alguém vai nascer e não vai ter, por exemplo, sei lá, vai vir com um rim só. Vem com um rim, já não vem mais com o pâncreas, né? E, naquela constituição fisiológica, ele vai sobreviver bem, vai viver bem, a ciência vai achar um achado, ou, sei lá, como é que elas vão interpretar isso, mas um dia isso vai acontecer, pela melhora da estrutura física, né, para aquele espírito que já estará chegando para uma nova composição, né, da humanidade. Essa pessoa, ao se relacionar com outros, vai começar a criar o quê? Uma nova estrutura física, né, pela própria genética, e aí vai chegar um momento que aquilo vai ser normal. Ou seja, aquela nova estrutura física ou vai coabitar com a nossa por um certo tempo, e, a depender dessa continuidade estrutural, vai acabar se tornando a forma comum, né, dessa nova sociedade que vai surgir. Então, a resposta é bem essa, lá. Ó. A origem das raças se perde na noite dos tempos. Perfeito. Mas, como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Veja que é uma conjectura. Ele está dizendo aqui, olha, uma afirmação. Como pertencem todas à grande família humana, isso é uma verdade, todos nós pertencemos à família humana, aí ele diz, qualquer que tenha sido. Então, não está afirmando uma ou múltiplas. Ele está dizendo o seguinte, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Então, em algum momento, essa combinação vai acontecer, dando origem a uma nova estrutura, ou uma estrutura similar com uma composição um pouco mais especializada, né? E assim caminha a humanidade. Diga, Angélica. Está sem som. O Valdenir está na frente, não? Não, você The primeiro. ladies first. O seu gatilho foi mais rápido. Mauro, nós podemos comparar aos homens da caverna, não? A Sim, então. estrutura que eram e hoje, não é? Eram corpos peludos,
que precisavam de proteção do frio, das cavernas, Isso aí, dentes o proeminentes. estilo de alimentação. Hoje a nossa estrutura orgânica também é diferente. Então, eu acho que a evolução está assim, não é? Pode ter essa comparação. Sim, exatamente. Perfeito. Diga, Valdemir. Eu me lembrei de uma palestra do Haroldo Dutra, em que ele fala dos novos tempos, dos novos corpos. À medida que nós mudarmos o nosso alimento, por exemplo, não precisaremos mais de estômago ou de intestino. Que vai chegar um ponto que nós não precisaremos mais de alimentos sólidos. E ele fala, os espíritos superiores já não têm mais essa estrutura, mesmo os ligados à Terra não tem mais essa estrutura fisiológica. Então, é o que você está dizendo, a gente vai mudando de acordo com a nossa evolução. Se eu não precisar... Quando eu estava na caverna, tinha aquele dentão que eu tinha que comer morder um búfalo. Hoje eu não preciso mais daquilo. Hoje já tem faca, eu não preciso mais de pelo, como lembrou a Angélica. A gente já tem o próprio tecido que nós criamos. Então, nós vamos evoluindo desse estado aí, nessa situação. Ok, diga, Bel. Eu fui devagar na mãozinha, devia ter interrompido o Valdenir, só para deixar. Mas eu estava lembrando justamente disso. Eu estava esperando que você fizesse isso, Bel. Exatamente. E eu deveria, porque eu ia falar justamente isso. Porque, lembra, tem na Revista Espírita que fala de Júpiter, né? Que não é nenhum mundo puro, é só melhor do que o nosso, mas já é maior, menos doença, o corpo é diferente. O cérebro é maior, porque a gente só usa 1/3, né? Então, quer dizer, a gente vai usar mais o cérebro, menos braçal. E como fala, por a gente não ter tanto estresse, porque a gente vai, graças a Deus, ter prevalência do bem, vai ter menos doença, essas coisas. E eu também estava falando desse lance do tronco, porque eu estava lembrando que a base, quando faz outros corpos, né? Quando foram fazer lá o nosso corpinho, no próximo encarnação minha, no mundo de regeneração, não vai sair do nada. Primitivo, Bel. Não, regeneração. A base, que nem o bolo comum. O bolo comum a gente já sabe fazer, depois a gente só aprimora, né? Põe abacaxi. Então, eu disse, a base a gente já tem, que é o tronco. Aí vai aprimorar aquilo. Até não precisar mais daquela base, não vai ter mais nada. Obrigado, Bel. Diga, Pedrão. Boa noite a todos. Eu li aquele livro que o Valdenir recomendou, A História de um Sonho, né, Valdenir? Sim. E que o Dr. Bezerra de Menezes relata a experiência deles lá no Planeta Vênus, e ele tinha uma adoração lá para uma mulher que ele chamava, mas era muito feia. Era muito feia. Eu falei, doutor Bezerra chamando a mulher de feia. É porque o planeta, naquela época, ainda estava numa fase de adiantamento. E ele aqui, já no planeta Terra, já bem avançado, né? Então, eu me falei assim, doutor Bezerra chamando a mulher de feia. É isso aí que eu queria falar. Só que você está avaliando a posição do Bezerra hoje, mas ele está contando a história de ontem, né? Ontem ele não tinha ainda tanta indulgência, né? Tanta iluminação. Eu queria chamar a atenção, antes de passar aqui para a Verônica, de uma fala que o Valdenir falou, que eu achei importante a gente entender bem, né? Quando ele falou, acho que foi o Valdenir que falou, né? Com relação aos espíritos puros, né? Que o corpo, né, que ele vai habitar não terá a mesma estrutura que a nossa. Eu concordo, sim, em estando em mundos condizentes ao espírito puro. Porque, sim, claro, no nosso caso, né, nós tivemos Jesus entre nós, né, habitando um corpo, né, semelhante ao nosso. Né? Então, isso é importante porque, senão, nós teríamos o Jesus como um alienígena, né? E não é o caso. Ele realmente, para o mundo em que ele veio cumprir uma missão, ele se reveste da estrutura condizente àquele mundo. Né? Mas é verdade isso mesmo. Na condição de puro, em mundos condizentes a essa categoria, realmente, talvez nem de corpo físico a gente precise. Né? O Haroldo fala disso, Mauro, de mundos de regeneração a mundos superiores. À medida que nós formos progredindo, nosso corpo vai deixando de ter determinadas situações, porque não tem mais função para ela.
A hora que nós nos alimentarmos de nitrogênio, né, eu quero o estômago ou o intestino para quê? Né? Não preciso mais. E lá no livro Os Mensageiros, o André dá uma palhinha dessa alimentação dos espíritos superiores quando já conseguem se alimentar de nitrogênio. Então, ele dá uma dica bastante interessante lá. A gente vai ver depois no filme, aí, em agosto, a gente vai ver no filme. Só para interromper aqui também para falar a mesma coisa, até mesmo nesse próprio mundo, né, Mauro? O nosso corpo é feito de acordo com a nossa evolução também. Uns pegam os materiais mais densos e Jesus, por exemplo, pegou picanha, né? Pegou só o melhorzinho, o mais refinado. Até mesmo entre a gente, o nosso corpo varia até aqui de acordo com a nossa evolução. Diga, Verônica. Nós estamos aqui comentando sobre todo esse progresso, e eu sempre penso, sempre vem na minha mente que daqui a longos, né, milênios, vamos dizer assim, eu acho que nós vamos poder ligar a TV e falar com o mundo espiritual. Oi, olha, eu quero falar, chama meu filho aí, eu queria bater um papo com ele. Eu penso dessa forma, isso não sai da minha cabeça, entendeu, Mauro? Porque eu acho, pelo progresso que nós já estamos tendo desde os primórdios, né? As fontes de escrita, visuais, por que não, né? Eu queria saber assim, você acha que um dia isso pode vir a acontecer? Esse progresso da gente ver o mundo espiritual na tela de uma TV? Olha, Verônica, dentro das possibilidades, pode acontecer. Não vejo... Porque para a espiritualidade nada é impossível, né? E no momento adequado da humanidade, o recurso chega, né? Então, assim, o que os espíritos precisam? Se eles se fazem ver sem nada disso, se eles se fazem ouvir sem nada disso, né? Por que eles não podem induzir ou inspirar, ouvir a Terra e materializar instrumentos que venham a permitir esse tipo de comunicação? Hoje já existe a transcomunicação que, segundo os seus estudiosos, seus pesquisadores, já tiveram sucesso em algumas mensagens registradas em aparelhos. Mas aí é que está o negócio. O sucesso não está no aparelho inventado, até porque não foi inventado nenhum aparelho específico. O que foi descoberto é que os espíritos podem utilizar os aparelhos e registrar comunicações. Então, tem comunicação registrada em computador, em celular, em telefone discado, em TV. Agora, é o aparelho que foi alterado e dá agora condição? Não, são os espíritos que adequaram, né, para que aquele aparelho fosse sensibilizado ou, de alguma maneira, registrasse a sua comunicação. Isso é o que diz a transcomunicação, né? Agora, primeiro, essas comunicações são verdadeiras? Não sei, tem que se ver, né? Agora, em termos de evolução, de tecnologia, isso pode acontecer desde que seja útil à humanidade, e virá, com certeza, de lá para cá, né? Aquele que um dia inventar isso vai vir encarnado para que isso venha, de fato, a acontecer. Ou, de forma mais simples, nós podemos aprimorar os nossos sentidos e, por meio deles, favorecer ou facilitar essa comunicação. Então, aí não sim, precisa Mauro, do acho que aparelho. é mais próximo. E é o mais simples, né? Mais simples. Pois é. Mexe na Beleza. questão orgânica, mediúnica, e você começa a ter maior percepção e acessibilidade ao plano espiritual. Certo. Obrigadão. Bem? Podemos seguir, pessoal? Mas a nossa irmã Verônica vai esperar esse momento, porque ela vai desencarnar e vai encontrar com o filho dela, né? Eu pensei nisso também, Pedro. Eu falei, não, mas eu não vou precisar chamar ele na TV, porque eu já vou estar lá com ele, com certeza. Bom, bem lembrado, Pedro. Bem lembrado. Vamos adiante? 691. Qual, do ponto de vista físico, o caráter
distintivo e dominante das raças primitivas. Desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora, dá-se ao contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, ele faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Ok. Então, está aí, né? A gente vem da brutalidade para a intelectualidade. Quanto mais nós aplicamos a inteligência, menos força física precisamos fazer. Maior produtividade ganhamos, mais velocidade no processo. Ou seja, tudo isso está caminhando, né, com certeza, para esse momento em que nós estaremos ali, né, com mais tempo livre, né, e aplicando ali o resultado da inteligência. Agora, esse tempo livre para quê, né, gente? Tudo isso tem um propósito. Se antigamente nós tínhamos que gastar, sei lá, 2/3, né, do nosso dia em energia de força bruta para conseguir alguma coisa, hoje é o contrário. Né? Nós gastamos menos de 1/3 para alcançar muito mais do que o mesmo resultado. Então, significa que, ele fala aqui dos animais, mas nós estamos falando hoje de tecnologia, que nem precisa dos animais, né? Nós já estamos aí usando tecnologia e tendo uma produtividade muito maior, né? Então, tudo isso para que a gente possa, com o tempo livre, fazer aquilo que nenhuma tecnologia pode fazer por nós, que é o quê? O nosso progresso moral. Nenhuma tecnologia pode fazer por nós. O acúmulo de conhecimento, nenhuma tecnologia vai fazer por nós. Então, o tempo que está sendo cedido com o avanço, né, da inteligência, da ciência, da tecnologia, reverte para nós como recursos para que a gente possa aplicá-los no nosso próprio progresso, né? No progresso efetivo das nossas almas. Diga, Ronald. O exemplo disso é a evolução, né? Na época do século passado, a descoberta das alavancas, né? Arquimedes, Newton, e hoje em dia, você vê, antigamente, nos portos, dependia da mão de obra dos estivadores. Hoje em dia, você quase não vê mais estivadores nos portos. Os guindastes, os grandes, né? Eles fazem o transporte, não existe mais aquele negócio do trabalho de formiguinho, o cara carregar tonelada nas costas, não existe mais isso. Hoje é tudo em container, os guindastes já levam direto para o navio, tira do navio, enfim. Não existe mais, acho, nem essa classe de estivador, creio eu. É uma evolução. Com certeza. Tudo bem, gente? Podemos seguir? Vamos adiante. Deixa eu tirar a mãozinha aqui, peraí. 692. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem o seu curso normal? Tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Ok. E aí a gente vai entender aquela máxima que diz que nós somos co-criadores de Deus em plano menor. Então, é exatamente isso aqui, ó. Nós temos, sim, que colocar a nossa ciência a serviço do progresso da humanidade, porque, desta maneira, nós estamos contribuindo para a obra maior, né? Que é aquela de Deus, cujo, no nosso planeta, o representante é Jesus. Então, sim, nós temos que colaborar para isso. O avanço vem nesse sentido, né? Então, faz parte do processo, mas também está em nossas mãos a escolha do que fazer. Se vamos trabalhar, de fato, para o progresso ou se vamos trabalhar apenas para saciar as nossas necessidades mais animalizadas ainda. A gente vê pessoas cujos projetos visam a humanidade como um todo e outros visam
o seu bem-estar, né? O seu progresso mais individualizado. Faz parte ainda dessa construção social que a gente está, mas vai melhorar com certeza com o tempo. Diga, Wagner. Boa noite a todos. É interessante, né, quando a gente fala sobre tecnologia, né, sobre principalmente essa possibilidade de comunicação com os espíritos, e a gente vê, a gente pode comparar, fazer um limite aí de 10 anos, né, 10 anos para cá, a gente pode ver quanto a tecnologia avançou, né, a nível de vacina, a nível de a parte informática, enfim. Mas aí foi perguntado, se não me falha a memória, foi a irmã Verônica, né, que perguntou a respeito dessa comunicação com os espíritos. O homem ainda está muito ligado à matéria, né? O homem ainda não tem um conhecimento pleno da vida espiritual. Então, hoje, a gente tem a ressonância magnética, nós temos a medicina, né? Já desvenda alguns mistérios que há anos atrás a medicina não conseguia, através dessa tecnologia, né? Faz o cego ter certas percepções que antigamente ele não teria, né? Enfim. Então, só que a humanidade ela ainda está muito voltada para a matéria, porque, na verdade, a captação de ondas do pensamento, a captação das ondas, a frequência espiritual, ela é muito diferente da frequência material, né? Então, quando o homem se voltar e acreditar e ter a certeza absoluta dessa possibilidade de comunicação, eu acho que a tecnologia vai se voltar para a parte espiritual e eu acho que vai ser assim muito mais rápido essa possibilidade de comunicação com os espíritos, porque a frequência é totalmente diferente. E lembrando que Chico Xavier falou, né? O telefone toca sempre de lá para cá. Então, não basta ligar uma televisão e vou falar com meu filho, vou falar com meu pai, com a minha mãe. Tem que ter a permissão de Deus, tem que ter a permissão dele, eles têm que querer também. Então, existe também aquela questão da permissão de Deus, né? Então, tudo a seu tempo, eu acho que a partir do momento que a gente começa a criar uma possibilidade, nós mesmos, né, de sair um pouco da vida material e pensar e vivenciar muito mais a parte espiritual, esse processo vai ser um facilitador para que a gente possa ter uma comunicação com os nossos irmãos espirituais. Diga, Verônica. Continuando o que o nosso irmão Wagner está dizendo, mas quando chegarmos a esse ponto de podermos ligar uma TV e nos comunicarmos com o mundo espiritual, será com a permissão de Deus. Nada se faz sem a permissão dele, correto? Correto. Já teremos, ele vai, vamos lá, vamos botar essa tecnologia aí para frente, vamos botar a colônia nosso lar, ao vivo e a cores. Olha lá o filho da Verônica, a mãe e o pai, beleza? Foi com a permissão dele, não é verdade? Sim, com certeza. É só isso aí. Obrigado. Tá bom, obrigada aí, obrigado vocês. Bem lembrado, Verônica. Podemos seguir, pessoal? Vamos embora, vamos em frente. 692A. Mas, geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam, senão, o acréscimo de seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? Que importa, seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Demais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência e, sob este aspecto,
é que maior proveito tira. Ok, então é isso aí, né? Então, nós vamos sempre reencarnando para colaborar para esse progresso. Agora, ao chegarmos aqui, podemos agir, como ele diz aqui, ó, podemos agir no sentido de efetivamente ter como propósito o progresso da humanidade, daquela sociedade, né? Ou pelo nosso próprio interesse. E ele diz aqui, não importa, seja por interesse particular, mas se aquilo que ele vai desenvolver vai contribuir para o progresso, ok, uma parte da tarefa foi feita, a outra poderia ter sido muito melhor se ele fizesse sem esse interesse, né? Se ele fizesse com um propósito mais altruísta. Mas não, ele ainda é egoísta, ok. Mas a inteligência que ele traz, né, é interessante para aquele momento reencarnatório, em que ele precisa reencarnar, ele pode usar aquele conhecimento, né, para a sedimentação de uma etapa mais adiante do progresso que se espera alcançar, e o progresso vai ficar. Ele ainda vai ter necessidade de outros momentos, com outras configurações, para o progresso moral dele. Mas ele fez a parte dele no contributo para o avanço tecnológico científico, por exemplo. Como a gente não evolui de forma igualitária, moralmente, intelectualmente, eu posso contribuir para o progresso intelectual, científico, né, social, e ainda ter lá minhas questões morais que algum dia eu vou resolver, né? Tudo bem, pessoal? Vamos adiante. Obstáculos à reprodução, 693. São contrários à lei, à natureza, às leis e os costumes humanos, que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Ok, aí que a porca torce o rabo, né? Porque a gente que trabalha próximo da questão social, né, com as famílias e tudo mais, a gente tem um dilema danado. Por quê? Porque existe, sim, um incentivo, né, ou uma... Não sei se é somente incentivo, né? Mas existe também questões lá pessoais que levam a essa procriação, né? Essa falta de critério, falta de responsabilidade com relação à proliferação da família, da espécie, tudo mais. Isso é fato. E aí existem todos os programas sociais, né, para esse controle de natalidade, né? Não digo os métodos abortivos, mas aqueles planejamentos familiares que venham a ser mais condizentes com a condição de cada um e que possam oferecer meios e recursos adequados para que aqueles irmãos que estão chegando tenham uma boa oportunidade, né? Então, essa é a filosofia. Agora, existem N outros questionamentos que nós trazemos quando pensamos nisso. Por exemplo, a espiritualidade não sabe, ela não controla, não gerencia? Sim. Existem muitos irmãos espirituais que precisam aproveitar a oportunidade de reencarnar? Sim. Né? E como fica tudo isso nesse grande caldeirão? Ou seja, primeira assertiva é que, de fato, tudo está seguindo uma ordenação divina. Então, nós não podemos crer que essas coisas estejam aí ao acaso. Que a nossa conduta irresponsável, em termos de saciedade biológica, não vai dar oportunidades, por exemplo, dos espíritos que estão precisando reencarnar, né? E a espiritualidade aproveita, sim, esses momentos para que os espíritos venham. Porque, gente, biologia, né? Fecundação é biologia, é uma ciência biológica, é uma lei natural.
Então, se a fêmea de qualquer espécie estiver lá ovulando, estiver lá no momento fértil, e o macho de qualquer espécie inocular o sêmen, a probabilidade biológica dessa fecundação é muito alta. Então, a espiritualidade que tem, sim, né, esta preocupação, esta responsabilidade no fluxo reencarnatório do planeta, vai utilizar desses momentos para isso. Agora, nós vamos ver ao longo dos nossos estudos que muitos casos, né, de pessoas que têm uma vida organizada, regrada, né, e buscam esse planejamento espiritual não por meios abortivos, eles conseguem conduzir a família, né, e esse planejamento a bom termo. Então, realmente, é sempre uma faca de dois legumes, né? Porque é algo difícil da gente estruturar, né? E fazer com que toda uma sociedade pense dessa maneira e conduza suas vidas desta mesma maneira, né? Alguém quer comentar? Só lembrar, Mauro, naquele programa Pinga Fogo, tem 2 CDs. Né? Antigo CD ainda, para quem não se lembra, antigamente era chamado de CD que a gente usava. Né? E tem um programa do Chico, onde ele fala do planejamento familiar. E ele defende o planejamento familiar, atribuindo a cada um a responsabilidade de criar, de educar, de orientar bem seus filhos. Né? Nós falamos aqui semana passada, acho que foi semana passada nós falamos isso. A minha mãe teve 8, eu tive 2, meus filhos tiveram 1. Isso é planejamento. Para mim, 2 estavam 1. Meu filho achou que dão, 2 é muito. Eu só quero 1. Decisão pessoal de cada um, singular, e que é liberdade, livre-arbítrio. Vai ter que responder por alguma coisa? Não sei. Mas, se tiver, não é nenhum crime. O crime é abortar. Né? Aí sim. E o que o Chico fala no controle familiar. É preferível esse controle. E daí a ciência, os anticoncepcionais, que foram descobertos também com autorização de Deus. Ele foi descoberto para isso. Então, eu também vejo nessa posição de poder. Sim, podemos controlar, desde que assim o desejarmos. Diga, Angélica. Eu queria entender, Mauro, essa questão, assim, existe, é normal o planejamento familiar, dependendo da cultura de um povo, né, das influências que tem de religião, mas, assim, o controle familiar deve existir, o controle de natalidade deve existir, que nós sabemos pelas diversas razões aqui, questão de fome, de educação, né? Mas, aí você mesmo falou, há necessidade também dos espíritos reencarnarem. É isso que eu queria entender, porque se nós podemos fazer o controle da natalidade, como que conciliar isso com a necessidade dos espíritos reencarnarem? Que você disse que a espiritualidade aproveita, talvez, no momento, a conduta insaciável do ser humano, né? E eu queria, assim, entender, existe a necessidade da reencarnação, mas, por outro lado, precisamos também do controle da natalidade. Exato. Você entendeu? Então, nós somos uniformes na forma de conduzir as nossas vidas? Não. Não. Então, existem aquelas pessoas que são mais desregradas, descompromissadas, né? Uhum. Que não medem as consequências das escolhas que fazem. Esse grupo, né, é como se nós disséssemos assim, são portas abertas para essas oportunidades. Entendi. Porque aí vem o desdobramento, como o Valdemir lembrou, a fala do Chico. Né? É melhor que eu me planeje do que ter que fazer aborto. Né? E a gente vê muitas pessoas, infelizmente, optarem pelo aborto. Né? Porque, bom, enfim, as liberdades, né, que nós estamos vivendo hoje acabam impulsionando
as relações com essas consequências. Então, nesses casos, é onde a espiritualidade vai lá e aproveita a oportunidade para que um irmão espiritual reencarne. Ok? Essa é uma porta. Outra porta é a questão de gêmeos. Né? Tá. Então, não só aquela família, mas naquela família ali, ou naquele grupo, ou naquela oportunidade, a pessoa tem dificuldade de engravidar, vamos lá, vamos fazer inseminação. Normalmente se coloca mais de um, né? Quem é da área de saúde aqui me ajude, se for o caso, Bel. Então, vai lá, implanta mais de um, e aí, em alguns não vinga nenhum, em outros vingam 6, como eu vi agora há pouco tempo. A mulher teve 6 gêmeos numa só gestação, vingaram todos. Até para mamar tem que pegar senha. Então, veja como são as coisas. Então, a engenharia, a sabedoria divina, ela sempre vai achar os caminhos, né? Mas o que digo é em relação à nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade em relação a essa construção, né, da família, dos núcleos e tudo mais. Então, quando houver a necessidade, né, daquele grupo de espíritos chegarem, eles vão chegar pelos meios, ou, por exemplo, podem inspirar, né, nas famílias que queriam só um. Mas olha só, tadinha lá, tá com tanta falta, né? Inspira, deu vontade de ter mais um. Vai lá. Ou então tem lá como plano ter um filho só, e de repente vem mais um. Né? Por quê? Porque ninguém ligou nada, ninguém fez esterectomia, ninguém fez vasectomia. Naquele dia ele estava mais animado, e aí pronto. Consequência da animação é um temporão. Então, as condições para que os espíritos cheguem, a espiritualidade vai organizar, né? Mas pegando sempre a nossa participação, porque nós somos agentes diretos desse tipo de ação, né? Eu não sei se você entendeu, Angélica, ou se fiz entender, né? Mas existe, sim, a nossa ação direta, responsável pelo resultado, e existem aquelas que serão aproveitadas pela espiritualidade diante da nossa irresponsabilidade. Mas sempre a espiritualidade vai estar atuando, né? Como você disse aí, às vezes uma família que fala, eu quero só um, vem 2. Sim. Né? Como muitas vezes, eu conheço também pessoas, a mulher já estava operada, tudo, e engravidou. Quer dizer, a trompa voltou a funcionar ali. Olha, antes de passar aqui para o Valdemir, só para mim não esquecer, eu soube agora, na semana passada, de um caso bem particular que cabe encaixar bem aqui. Um casal bem-sucedido, né, financeiramente e tal, já tinham 2 filhas. E aí, não vamos ter o terceiro, senão vai vir outra menina, não sei o quê. O marido decidiu fazer vasectomia. Beleza. Aí ele fez vasectomia e tal. Um mês depois, a mulher aparece grávida. Como assim? Na semana anterior à cirurgia da vasectomia, eles tinham se relacionado. Veio a cirurgia, né? E veio quem? Aí a mãe ainda pensou em tirar. Não, eu vou tirar, porque vai vir outra menina, não dá, não sei o quê e tal. Nasceu o menino da família. E está aí, ó. Entendeu? Então, é isso que eu falo. A espiritualidade, gente, ela acha o caminho quando aquilo é importante. Vocês acham que não estava na cabeça dele, já planejando não ter mais? Sim. Sim. E aí, opa, peraí, eles vão fazer alguma coisa para impedir novo bebê. Então, vamos antecipar aqui um pouquinho. É como Segismundo, né? A espiritualidade está ao Segismundo, é redor. isso aí. Diga, Wagner. Ô, Mauro. Desculpa, o Valdemir ia falar. Só um minuto. Não, só para lembrar, Mauro, eu me lembrei aqui o caso do doutor Jorge André. Sim, Mesmo a mulher esterectomizada, sem as trompas, porque não amarrou, não. Ele tirou, ele cortou as trompas. E ainda assim, ele botou até o nome do filmezinho lá, o 8º filho. Ainda assim, ela engravidou sem
sem as trompas. E depois os espíritos disseram para ele que eles reconstruíram uma trompa com fluido, né, o ectoplasma dos outros irmãos, construíram uma trompa só para o nascimento daquela criança que precisava. Então, eles têm 1000 recursos para cumprir as determinações de Deus. Ficamos tranquilos quanto a isso. Diga, Wagner. Vocês estavam falando, eu estava aqui refletindo, né, sobre outros aspectos. Como você falou, né, Mauro? A espiritualidade sempre dá um jeito. Porque hoje, a gente lendo essa resposta do Livro dos Espíritos, né, você entende que, evitando o filho, a gente estaria indo contra um preceito doutrinário ou a própria lei de Deus. A gente tem que entender que o homem, ele desequilibra a natureza, né? Ele faz com que a pobreza aumente, ele faz com que a violência aumente, e aí há uma necessidade da gente fazer um planejamento. A riqueza também aumente, né, Wagner? Não esqueçamos disso. Sim. A riqueza também aumente, a sociedade também aumente, o bem também aumente, senão a gente fica olhando só o lado negativo do homem. Não, mas é porque você não esperou eu molar o bico. Então, vamos lá. Entendeu? Então, molha o bico. Molha o bico. Então, mas olha só, a riqueza ela aumenta, mas como é que a gente fica rico também, isso pesa, né? Quer dizer, as nossas decisões, o nosso livre-arbítrio, também faz parte dessa questão. Então, hoje em dia, há uma necessidade de um planejamento para evitar um caos maior. Mas, como o Mauro falou, né? A espiritualidade sempre arranja um jeito. Então, um exemplo simples: se eu tenho que promover a reencarnação de um filho que necessita estar comigo, e eu aí faço uma vasectomia, ou então eu simplesmente evito por outros meios, né? Logicamente, não o aborto, né? Mas nesse sentido de evitar realmente, esse filho ele pode vir por outros meios, até um ente querido da família, e aí há uma necessidade desse filho vir para mim, eu cuidar, eu vou ser padrinho desse filho, e eu vou, de uma certa forma, de forma paralela, eu ter um acesso a essa criança, a esse jovem, desenvolver, ajudar no desenvolvimento. Então, assim, existe muita possibilidade, né? Muitas artimanhas, no bom sentido, que a espiritualidade possa nos colocar, para que a lei possa ser cumprida. E lembrando também que Jesus falou, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, se existem muitos planetas do mesmo nível que o planeta Terra. Então, se aqui eu posso não ter condições, ele vai servir em outro planeta, ou então, como eu falei, ele pode vir de uma outra forma, mas que eu vou ter algum contato para promover aí a lei de causa e efeito. Diga, Kátia. Só duas coisinhas, Mauro. Aquelas pessoas que fazem vasectomia também e acreditam que vão namorar e não vão gerar filhos, é importante saber que os espermatozoides ainda ficam no ducto, né, espermático. E aí também pode ter filhos, né? E, fora isso, o sucesso maior da quantidade de gêmeos hoje registrada e ainda vivos são 9. Acho que num país pobre, me parece que é a Índia, mas é da parte da Ásia. Mas o registro de maior número de gêmeos nascidos de uma barrigada só são 9. Surgiram 6 agora, mas são 9 o registro de sucesso. Um time de futebol de salão não, inteiro com reserva. Todo, Situação que realmente eu não passaria. É verdade. Obrigado, querida. Bom, gente, vamos parar aqui então, né? Na 694, é isso? Ou é na 693? 693A. 693 alfa. Tá bom. Então, 693A.
Ok, retomaremos daqui. Bom, pessoal, vamos então fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento do dia de hoje? Vamos para a listinha? Vamos para a listinha. Então, vou olhar aqui, deixa eu ver aqui na vez. Zé, você, Zé, a prece é contigo hoje. Zé Ricardo. Eu nem encaro mais, sabe? Eu nem encaro mais. Eu já... Vira a cara. Eu vou na Ô, Bel, lista. não adianta não encarar, eu tô de câmera fechada, ele me escolheu. Por isso que eu vou na listinha. Tá bom, Mauro. Obrigado pela oportunidade aí, tá? Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos mais essa oportunidade de podermos juntos estudarmos um pouquinho mais dessa doutrina tão elucidativa e que a gente possa, durante o decorrer da semana, fazer proveito de todos esses ensinamentos, que a gente consiga ser um pouco de luz, fazer com que essa luz não apenas ilumine a nós, como também aqueles que se aproximarem de nós. Que possamos agora descansar, fazendo proveito de todos esses ensinamentos, e que Deus abençoe a nós, as nossas famílias, aos governantes dos países, e que a gente consiga dar a nossa contribuição nessa construção de um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno. Mais uma vez, Senhor, agradecemos a oportunidade e pedimos permissão para encerrar o trabalho. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Zé. Gente, um beijão. Até amanhã, estudando nosso estudo do Evangelho, hein? Fique com Deus. Obrigado, pessoal. Boa Até a noite. próxima. Até a próxima. Boa noite. Beijo, tia Diamantina.